E hoje nós vamos estudar as anomalias genéticas. As anomalias podem ser por gene ou de cromossomos. Então, quando há um defeito no próprio gene, em geral, e defeitos em alguns cromossomos chamados estruturais, né? Então, existem as numéricas e as estruturais. Os defeitos nos genes é porque houve alguma mudança acidental no DNA. Não há uma probabilidade de propósito, assim, né? Isso acontece aleatoriamente. Muitas enzimas não conseguem agir no seu papel natural. Algumas podem ser bem caracterizadas: o albinismo, a doença de Tay-Sachs e a fibrose cística. O albinismo, né, é total ausência de pigmento da pele, que é uma proteção natural. Isso vai afetar a melanina, vai afetar o cabelo, os olhos, né? E essas pessoas terão problemas em filtrar o raio solar, elas não têm uma proteção natural. A doença de Tay-Sachs, ela não tem uma enzima, né? E ela vai afetar a quebra de glicolipídios para a proteção em geral dos gânglios. Não se esqueça que os gânglios, eles são co-participantes da atuação de defesa do corpo. Então as pessoas terão problemas neurológicos, cegueira, surdez e provavelmente eles vão à morte, né? O primeiro indício dessa doença é que a criança tem a capacidade de deglutir, de engolir os alimentos, né? Muito bom. A fibrose cística também, muito falada ultimamente, né? Ela produz um muco muito forte nas glândulas exócrinas e daí ela afeta principalmente o pâncreas. E daí o pâncreas não faz o seu papel. E nisso há uma infecção crônica de pulmões e problemas digestivos. Ok? Muito bem. Os defeitos nos cromossomos eles podem ser de quatro principais maneiras, chamadas de alterações estruturais. Então você tem lá uma deficiência, uma deleção daquele cromossomo, ele não aparece, a duplicação dele quando não era para ser, a inversão do jeito dele, da forma dele, né? E uma translocação, ou tipo, ele vai aparecer em outro lugar que ele não deveria aparecer. Essa é a síndrome do cri do chá, né? Ou do miado do gato, porque a criança faz um barulho parecido com o miado do gato. Acontece no cromossomo 5, né? Ele tem o nariz bem achatado, uma face alargada, né? Um retardo mental, motor e do crescimento, né? Os indivíduos portadores dessa doença, eles já não suportam muito e morrem bem novinhos, assim, bem na primeira infância, né? Há um defeito, então, durante a meiose, principalmente que nós estudamos lá na anáfase 1 e na anáfase 2, há um erro na anomalia desses cromossomos, né? Chamada aneuploidia, que é alteração no número dos cromossomos, né? Ou falta ou tem demais. Então, as aneuploidias nos seres humanos podem ocorrer nos cromossomos sexuais, né, que são um par, e nos autossomos, que são 22 pares. Olha só o que aconteceu aqui, né? Uma não disjunção. A disjunção é aquela parte que tem o crossing over, que é muito legal que a gente estudou lá na meiose. Mas aqui houve uma disjunção errada, né, que nós chamamos de não disjunção. Então, no primeiro lado ali, você está vendo no lado esquerdo que houve uma não disjunção na primeira fase e a segunda na segunda não disjunção na segunda fase. Então, isso provoca um erro na divisão dos cromossomos que pode causar as síndromes, né? Então, os cromossomos sexuais, ele é um parzinho, né, e pode ser homem ou mulher. 44 autossomos mais XX na mulher, 44 autossomos mais XY no homem. O cariótipo, ele é a representação de todo ser humano, o DNA por completo, né? Então, hoje já se pode fazer então algumas pesquisas antes do casamento, da relação, para que se veja as probabilidades de doenças. Aqui você está vendo um cariótipo de um homem normal, né? Então 23 pares de cromossomos, 22 autossomos e um par sexual. As aneuploidias autossômicas, elas são bem conhecidas, a síndrome de Down, a síndrome de Patau e a síndrome de Edwards. As aneuploidias relacionadas aos cromossomos sexuais, as principais e mais conhecidas são síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. A síndrome de Down, também chamada de trissomia 21, né? Ela chamada de trissomia 21,
ela afeta o parzinho 21, né? E alguns sinais indicam que a criança tem isso: retardo mental, pescoço e dedos curtos, uma linha reta da palma da mão, baixa estatura, extremidade dos olhos voltadas para cima, tá? E olha aqui o que acontece nessa síndrome, né? Então você tá vendo bem aí, ó, certo? Olha só. Então lá no 21º parzinho aparece mais um, né? Então há um erro, né? Um cromossomo a mais. E as características estão bem aí, ó, né? As características estão bem aí. É bem evidente na síndrome de Down. Tá bom? Muito bom. A síndrome de Patau, certo? Os indivíduos portadores dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no 13º. Há uma grave malformação no sistema nervoso, baixo peso ao nascer, defeito na formação dos olhos e às vezes até a ausência deles. A fenda palatina, que é o céu da boca, né, que você chama, ou o lábio leporino são grandes indícios da síndrome de Patau. Então há uma deformidade no sistema respiratório e principalmente no controle dele, né? Sobrevivência também muito curta. Então olha aí, ó, como você está vendo, ó, certo? Então lá no 13º tem um a mais, ó. Incrível, né? Incrível não, né? Mas é curioso, né? Não é incrível pro bom. Infelizmente essas crianças sofrem, né? E a família sofre junto. A síndrome de Edwards, né? Os indivíduos dessas... uma trissomia também. Tem um a mais no 18, né? No par de cromossomos 18. E eles têm... eles têm uma característica bem típica, assim. A cabeça é bem pequena e ela é alongada, né? Tipo, ela é bem pequenininha, mas ela é alongada para trás, assim, bem na nuca, assim, para cima um pouquinho da nuca. E na zona occipital, que é bem a nuca mesmo, é muito saliente. As orelhas são bem baixas e mal formadas. Eles têm os olhos oculares bem mal feitos, assim. O maxilar é recuado para trás, né? Bem recuadinho. Anomalias no aparelho reprodutor, né? A mão é cerrada, ela é fechada, tá bom? E eles são sobrepostos os dedos. Os pés são virados bem para fora, tipo um pé de bailarina, assim. Acentuado na má formação também do coração, e o rim provavelmente ele tem um aspecto parecido com ferradura e não tem um aspecto assim parecido com um feijãozinho que nem a gente desenha nas aulas de ciências. Então aqui, ó, você está vendo uma outra síndrome, que é a síndrome de Klinefelter, né? Relacionado já aos cromossomos sexuais. E quando você chega lá no último, lá você vê que está alguma coisa acontecendo em relação a essa síndrome, tá? Então, vamos para outra também. Características de um portador de síndrome de Edwards, tá? Você está vendo aí, como a gente já falou, né? Síndrome de Turner, uma mutação monossônica, ok? Que afeta o sexo feminino, provocada pela ausência de um cromossomo sexual, possuindo apenas um cromossomo X, né? Então, tórax largo, ovários que não funcionam, pescoço muito curto, né? Então, baixa estatura, né? E aqui está uma demonstração desse cariótipo, tá? Então, característica da síndrome de Turner, certo? A síndrome de Turner, então, ela tem também baixa estatura, tórax muito largo, mamilos bem separados, as unhas são bem pequenas, existem manchas marrons em todo o corpo, principalmente. Muitas dobras na pele, dobras mesmo, dá para enxergar, né? A aorta do coração, ela tá bem pequenininha, né? Há um pouco de desenvolvimento dos seios, né? Porque afeta mais as mulheres. Ovários subdesenvolvidos e sem menstruação, né? Isso é um grande prejuízo para as mulheres quando você não tem uma boa menstruação ou tem um ciclo afetado, né? Certo? Muito bem. Então olha aqui, ó. O pescoço bem, parece lutador até, né? Aos dedinhos do pé, né? Ombros são bem reduzidos, tá? É bem característica essa doença.
Klinefelter, a mutação no cromossomo sexual também. Já é o contrário, uma alta estatura, bem alto mesmo. Desenvolvimento das glândulas mamárias, porque isso acontece nos homens, então parece que eles têm seios, né? Os testículos não funcionam e o intelecto é muito baixo, né? Então aqui está um cariótipo de síndrome de Klinefelter. Calvície frontal, bem frontal, tendência de não crescer pelos, desenvolvimento dos seios, tá? Testículos reduzidos, ancas bem largas assim, tipo mulher mesmo, né? E braços e pernas compridas, tá? Bem compridas. Há um exagero aí também, né? E essas são as principais síndromes que nós vemos, ó. Esse é um homem com síndrome de Turner. Klinefelter, né? Não Turner.